E você usou uma palavra que é muito importante, que é acolhimento, né? E quando a gente fala em acolhimento, é em todos os aspectos, né? Porque, como você bem disse, às vezes é só um olhar, a pessoa já sente, ela passou a existir. Então, a partir do momento que você olhou para ela, ela passou a ter um significado, você chegou, cumprimentou, falou, ou deu importância para a dor que essa pessoa Sim, tem, né? E eu acho que esse é um desafio, mais um desafio que nós temos hoje enquanto civilização, nesse mundo onde tudo se materializou muito e tudo é muito virtual. Então, esse distanciamento físico, né? E a gente sofreu tanto na pandemia por conta dessa ausência física, né? sim, Parece que a bastante. gente não aprendeu como deveria, porque quando a gente teve a oportunidade de voltar a se relacionar socialmente com as pessoas, enfim, de repente você está numa mesa, num jantar, no restaurante, sei lá, não importa o local, e tá todo mundo no celular, ninguém tá se conversando, ninguém tá se olhando, ninguém tá dando importância pro outro naquele E a espaço. pandemia veio mostrar isso pra gente, o quão importante São as relações. estar com alguém, estar Sim, ao lado de alguém, numa é, roda de amigos, sim, sim, né? sim. E quando a gente saiu da pandemia, É, que era para que de repente a gente reprogramasse ou repensasse, analisasse, né, esse nosso comportamento. Parece que, guardado as devidas proporções, até piorou, sim, porque hoje há distâncias até maiores por conta da tecnologia, né? E isso é uma preocupação, porque a vida, na minha opinião, consiste em relações humanas, né? Que é o que nos edifica, o que nos fortalece, com o que certeza. nos ampara, né? A gente estava falando aqui antes da gravação sobre a questão do luto, né? Como é difícil superar, não existe uma receita, uma regra, mas o que é o luto se você não tem pessoas que estão ao seu lado, né? Imagina a solidão, imagina o deserto que você vai ficar, as doenças psíquicas, emocionais que você pode vir a ter por conta dessa solidão, né? Então o amparo humano, esse acolhimento, o calor humano, né? Sim. Ele é fundamental, né? E quando você, por exemplo, aí é até uma coisa que eu vou te perguntar, você está dentro de um grupo religioso, de pessoas que comungam de As visões mesmas ideias, semelhantes, ideias semelhantes, tal, tudo passa a ter mais sentido, né? E o sentido de causa, de pertencimento, é fundamental para o ser humano, para o indivíduo. E quando ele não tem isso, é onde as coisas começam a não dar muito certo. Não estou falando da religião em si, mas pertencimento, sim. né? Identidade, se reconhecer quem eu sou, por que eu sou assim, né? Não se culpar por aquilo que eu sou, por aquilo que eu penso, né? A questão do perdão interior, essas coisas todas, né? Então, a pergunta que eu quero te fazer a Umbanda costuma ter um trabalho muito legal voltado à caridade, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar bastante, de acolhimento, de ajuda ao próximo. E eu queria que você falasse um pouco do espaço que você frequenta, da casa que você frequenta, essas ações de acolhimento às pessoas, Sim. né? Eu acho que é legal falar sobre isso, né? Até para desmistificar um pouco alguns preconceitos que, infelizmente, a gente sabe que existe no Brasil, que não era para ter, em hipótese alguma, um país miscigenado, que o Total, né? sincretismo foi o maior do planeta, né? O Brasil é a síntese do mundo, é isso. Então não poderia ter nenhum tipo de agressão religiosa em nenhum aspecto, mas Mas respeito existe e muito. muito, né? Preconceito, enfim. Então conta um pouco para nós como funciona essa solidariedade, se é que é a palavra correta, esse amor dentro da tua casa, dentro da casa e da Umbanda. Ó, em primeiro, eu quero falar um pouquinho por que que eu fui pro, pro espiritismo. Porque eu cheguei até a frequentar a igreja evangélica, É, só que foi pior. é, Que lá tudo era o capeta, tudo era o diabo. é, Então, ao invés de eu sair lá do templo leve, eu saía mais pesado ainda, né?
Se uma pessoa tá com dor de cabeça, irmão, isso daí é o diabo. E já é mais se eu falar da minha condição sexual. Nossa, eu ia ser totalmente pedrejado, né? E foi no espiritismo, na Umbanda, graças a Deus eu fui totalmente aceito. Lá não tem essa de você ser julgado, não tem julgamento. O que vale lá é a sua conduta, né? Caráter. O seu caráter, o seu ser, o que você doa para o próximo, né? O que você está aprendendo lá? A melhorar. É o que? O nosso intuito de vida, né? A cada dia a gente ser um pouquinho melhor, né? Não que amanhã eu vou ser Jesus. Claro que não. A gente vai ter várias encarnações aí para chegar ao lado de Jesus, milhões e milhões de anos. Mas um dia nós vamos estar ao lado dele. Sim. Vai demorar muito? Vai, mas vamos chegar lá, né? O processo é lento, mas Chega. vai chegar. E foi por isso que eu entrei, né? Porque eu senti esse acolhimento. Lá, o Oswaldo era Oswaldo, independente de quem ele era, do que ele, né? A pessoa dele. Aí foi onde eu comecei, como eu já te falei, a fazer o curso. E aonde eu também, que eu te falei, que lá no Espiritismo já estava faltando alguma coisa, e onde na Umbanda eu senti o que estava faltando lá no kardecismo, né?